Olá, pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo. Nós temos aqui a Andressa, nossa intérprete de Libras, e nós desejamos a todos vocês que sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Então, você que está aqui no nosso bate-papo, por favor, apareça aqui no nosso chat, me manda aqui um hello, né? Aquela velha história, eu sempre gosto de saber se vocês estão aqui, se vocês estão entendendo a aula, para que a gente possa interagir, para que a nossa aula ela possa ficar mais interessante, tá certo? Então, pessoal aí de Hugo Napoleão, pessoal de Uruçuí, apareçam aqui no nosso chat, fala aqui comigo. Olha, na nossa aula de hoje, dia 21 de setembro, a gente vai discutir sobre as nossas relações interpessoais na internet, no meio virtual. Nós já discutimos aqui como que a internet está fazendo parte cada vez mais do nosso cotidiano, então é por isso mesmo que a gente vai hoje entender, né, discutir mais uma vez sobre as relações que a gente mantém com as pessoas que também estão na internet. Porque a gente tem muito aquela ideia de que eu só me relaciono com uma pessoa quando é de forma presencial. E hoje, gente, no século XXI, não mais, né? A gente não se relaciona, não conversa com uma pessoa apenas cara a cara. Por isso mesmo que a gente tem a tecnologia, né? Olha, a própria forma que a gente está realizando essa aula aqui é intermediada pela tecnologia. Então, além dos recursos humanos, né, que sou eu como a professora, a Andressa, nossa intérprete, a Yara, a Marlene, que estão aqui nos bastidores, tem um recurso humano para poder desenvolver esse trabalho, mas a gente também precisa do recurso tecnológico. No caso, a gente precisa de uma televisão, de um satélite, de uma internet, né, de um microfone, de uma câmera. Então, de fato, a tecnologia ela tem impactado cada vez mais a forma como a gente vive dentro da sociedade. Beleza? Bom, então cadê o pessoal aí de Uruçuí? Apareçam aqui no nosso bate-papo. Cadê a professora presencial aí em Uruçuí? Olha, gente, o objetivo da nossa aula é justamente entender, né, que as nossas relações interpessoais, elas estão presentes em vários contextos, né? Por isso mesmo que a gente já viu aqui as relações interpessoais na família, na vizinhança, com os amigos, com o trabalho, e agora na nossa aula a gente vai focar aqui na internet. Bom, então, o primeiro ponto é entender qual é o impacto ou os impactos da comunicação e da internet na humanidade, né? Nós já sabemos que desde o início da humanidade, a comunicação ela é um elo essencial para o estabelecimento dos vínculos sociais entre os seres, né, gente? Foi fundamental para a nossa própria evolução. Então, a comunicação, ela possibilitou o desenvolvimento humano através de diversas formas. Quando a gente pensa, por exemplo, lá na pré-história, que é aquele momento em que ainda não havia surgido a escrita, mas a gente conhece um pouco da pré-história através, né, dos vestígios fósseis, das próprias pinturas e gravuras rupestres. Isso também pode-se dizer que é uma forma de comunicação, é uma forma de expressão. Então, a ideia de se comunicar sempre esteve presente na espécie humana e ela foi se modificando à medida que nós íamos evoluindo. Bom, então, ocorre que na evolução histórica da humanidade, a forma de se comunicar, ela também evoluiu. Inclusive, a gente diz que essa própria evolução da espécie humana, ela foi marcada justamente também pela habilidade que foi desenvolvida da comunicação social. A gente pode citar aqui o Homo habilis, né? Esse próprio nome Homo habilis, ele significa que ele desenvolveu uma capacidade de uma relação interpessoal com outros hominídeos, né? Isso porque na pré-história
ali no período paleolítico, dos períodos mais antigos, era muito comum que quando dois hominídeos eles entravam em um embate, em um conflito, seja por um animal para que estavam caçando, seja por um espaço dentro do território, dentro de uma caverna, ou um espaço que tenha água, eles brigavam até que um saísse morto, né? Então, justamente essa ideia do Homo habilis, dele parar e refletir, né, gente? É uma evolução que a gente está falando. Dele parar e dele refletir, ele pensar, olha, acho que não está rolando, porque a gente está brigando, a gente está se matando, ao invés de estar contribuindo uns com os outros, né, para que pudessem ali ser mais fácil de encontrar água, de encontrar comida, de encontrar um local seguro para poder se proteger. Então, tudo isso aqui vai ser levado em consideração para que a comunicação, para a gente poder perceber como que a comunicação ela foi fundamental, porque o Homo habilis ele conseguiu manter uma interação social, né, dessa forma desenvolver uma relação mais amistosa, mais pacífica e coletiva, na ideia de que o trabalho conjunto ele seria muito mais vantajoso. Então, tá vendo como é a comunicação, ela também foi evoluindo. E aí, na tela, a gente pode ver um pouco a evolução da comunicação, né? Em uma linha cronológica, o que pode ter começado com cartas endereçadas, né, para locais bem distantes. Porque, olha só, hoje, né, com certeza a gente não tem mais esse hábito, né? Ana Cristina, que está aqui no nosso bate-papo, aí de Uruçuí, o Adriano Ribeiro, sejam todos bem-vindos. Né? A Gleuci Maria também está aqui com a gente. Então, olha só, gente, pelo incrível que pareça, né, há um tempo atrás, a gente enviava carta para outras pessoas, né? Justamente porque era a forma de se comunicar. E é claro que isso levava bastante dias, né, até que tu conseguisse ter uma resposta ali daquela tua carta. Então, a comunicação ela vai evoluindo, né? A gente sai de cartas endereçadas, né? Então tu escrevia uma carta, colocava o endereço, chegava nessa pessoa, ou então outras vezes era uma informação que não necessariamente tu escrevia, mas tu poderia passar uma informação para um mensageiro que utilizava transportes ali terrestre, principalmente por tração animal ou também marítimos, que demoravam dias até meses para aquela informação que tu queria passar chegasse de fato até o destinatário, tá? Então, depois a informação, a comunicação, ela passou a ser realizada pelo telégrafo, com mensagens que eram transmitidas de uma maneira mais rápida e em códigos, né, garantindo uma certa confiabilidade da informação. Depois vem tecnologias de ondas de rádio, de telefone, de internet, de aplicativos de comunicação que têm se aperfeiçoado cada vez mais, né? Então hoje a gente não tem mais o hábito de enviar uma carta, com certeza não, né? Então eu acho que eu enviei uma carta uma única vez na minha vida no ensino fundamental, porque a professora de redação fez uma atividade que a gente estava estudando sobre carta no mês e a atividade lá, o trabalho, era você escolher ali uma colega sua de classe, escrever uma carta para ela, colocar o endereço da carta dela, ir nos correios deixar a carta. E aí, né, esse foi o trabalho. Eu recebi uma da minha amiga, eu enviei uma para ela, eu acho que levou, gente, mais de 10 dias, eu acho que por aí, umas 2 semanas para essa carta chegar lá na minha casa. E pronto, foi a única vez, e ainda foi uma tarefa, assim, da escola, né? Então, de fato, é algo que a gente não tem mais o hábito, o costume da gente fazer isso. Até porque a gente está cada vez mais ali inserido agora no mundo da tecnologia. Então, eu quero mandar uma mensagem para uma pessoa, eu nem ligo mais. Eu vou lá no WhatsApp, eu nem escrevo, eu mando logo um áudio, né? Porque, de fato, a gente tem se comunicado cada vez mais pela internet. Então, é algo que possibilitou, né, a interação entre as pessoas de uma forma muito mais rápida, mas também é algo que trouxe aí alguns pontos negativos e a gente também vai discutir aqui na nossa aula de hoje.
Então, a ideia aqui é que, de fato, a comunicação ela vem se transformando. Né? Hoje nós temos videochamadas, então as pessoas elas podem se ver ali, né, de uma forma muito mais rápida, em tempo real. Era algo que também não era tão possível, até porque existiam os aplicativos, né, pelo computador, o Skype, mas hoje você pode fazer isso através ali do seu celular, onde quer que você esteja. Então, de fato, é uma prova de que a internet, a tecnologia, ela está intermediando as nossas relações, as nossas interações sociais, né? Oh, e ainda tem a questão aqui também da evolução da comunicação à distância, né? A própria aula, como eu já citei, a gente está desenvolvendo aqui uma aula que ela é intermediada pela tecnologia. Né? Então, nós estamos aqui uma aula que é ao vivo, você pode interagir aqui comigo, né? É o pessoal aí de Uruçuí, de São Francisco do Piauí, podem interagir aqui comigo, porque eu estou aqui, né? Nós estamos aqui ao vivo, a gente pode se comunicar. Antes, né, gente, eu vou dizer um antes, imagina, até no início dos anos 2000, computador, por exemplo, não era algo que era popular, era algo ainda que poucas pessoas elas possuíam, né? Então, internet, então, vai se ficar um pouco mais popular lá para 2003, 2004, né? Eu lembro que eu estou pensando aqui na minha adolescência, né? Então, no início dos anos 2000, quem era que tinha computador? Eu acho que pouquíssimas pessoas. Eu lembro que quando eu era criança, não sei se eu já contei essa história aqui, que uma vizinha minha, ela ganhou, eu tinha 10 anos, ela ganhou um computador. Ela ia fazer 15 anos, né? E ela ganhou um computador de aniversário. E aí eu lembro que todo mundo da rua foi lá ver o computador dela, né? E aí fazia o que com o computador, gente? Nada, porque não tinha internet. No máximo a pessoa jogava paciência no computador e, sei lá, brincava lá no Paint. Pronto, era o que a gente fazia, né? Então, de fato, foi algo que foi se popularizando. Depois a gente teve aí as lan houses, né? E aí, você que está aqui assistindo essa aula agora, você ia em lan house, você vai em lan house, ainda existe lan house aí na sua cidade? Porque é algo que foi desaparecendo, né? Eu lembro que era um negócio muito promissor, muitas pessoas empreendedoras, empresárias investiram, né, fizeram altos investimentos nessas lan houses, na compra de muitos computadores, né, em toda uma rede de internet. Então eu lembro que na minha casa, do lado da minha casa tinha uma lan house e lá eu acho que era R$ 1 a hora, depois aumentou para R$ 1,75, aí foi aumentando para R$ 2. Mas era a forma como a gente utilizava, né? Internet. Era a forma como a gente tinha ali para poder utilizar as redes sociais, né? Algumas redes sociais aí, como o Orkut, que eu nem sei se vocês sabem o que é isso, né? Porque já o Orkut já acabou, você não consegue mais ter acesso à sua conta, ao que você tinha lá dentro, nem nada. Coloca aí, gente, se vocês lembram o que é o Orkut ou se vocês não pegaram mais essa época. Coloca aí, Ana Cristina. Cadê o pessoal de São Francisco do Piauí? Eu tô vendo que vocês estão aqui conectados. Então, gente, cadê o professor, a professora presencial de Uruçuí, de São Francisco? Se não tiver a professora aí presencial, apareçam aí, gente, porque o kit está conectado, né? Então apareçam aí, oi professora, nós estamos aqui, aluno tal, eu quero saber se vocês estão aqui na aula comigo, tá certo? Bom, então, a internet, né, as redes sociais, elas foram se popularizando cada vez mais. E aí, olha só a quantidade de redes sociais que a gente tem hoje no mundo, né? Então, a gente tem aqui o Facebook, inclusive o Facebook, eu acho que ninguém mais está usando, né? Olá, professora Maximiana, aqui de Uruçuí do Piauí, que bom que vocês estão aqui. Eu sempre peço para quando a aula começar aqui às 14 horas, que vocês possam aparecer aqui, né, gente? Dá boa tarde.
Oi, professora, aqui, boa tarde, estamos aqui em Uruçuí, estamos aqui com 10 alunos, estamos aqui com 200 alunos, estamos aqui na escola tal. É muito importante, gente. Olha que o nome da aula é sobre relações interpessoais no meio virtual, gente. Então, vamos aqui, se só eu falo, a gente não tem nenhuma relação interpessoal virtual, só eu que estou falando. E vocês têm a possibilidade de aparecerem aqui, né, de se comunicarem, de colocar o nome da escola, de dizerem quantos alunos têm, né? Então, por favor, né, vamos fazer isso nas aulas, é uma coisa que eu sempre peço. É a forma como eu tenho de saber que vocês estão aí, porque se vocês não falam comigo, eu nem sei se estão aí de fato. Beleza, vamos se comprometer a fazer isso? Né, eu sempre peço isso. Acho que desde o primeiro dia eu imploro, né, para que vocês possam, né, participar aqui, tá certo? Cadê o pessoal aí de São Francisco do Piauí? Apareçam, gente. Né, coloquem aqui. De fato, é o trabalho aqui que é um trabalho em equipe. Beleza, São Francisco do Piauí. Então, por favor, vamos fazer isso. Né, lembrar, olha, gente, já pensou? A professora Kelly está ali dando a aula. Eu gosto de saber que vocês estão aqui, tá certo? Olha, o Uruçuí me falou aqui que são 14 alunos, mas hoje tem apenas 4, por falta de transporte aí em Uruçuí. Então, é um problema que vocês estão enfrentando, que um direito de vocês de não conseguir chegar à sala de aula, né, não está sendo cumprido. Então, é algo que realmente, olha, a gente precisa saber, né? Por que não está acontecendo, né? A própria SEDUC aqui também saber por que não está tendo ônibus aí em Uruçuí para que possam levar vocês até a sala de aula. Então é isso, vamos se comunicar, tá bom? Por favor. Então, olha só, gente, né? A pergunta que eu fiz aqui para Ana Cristina, ela disse que não tem, não sabe o que é o Orkut, né? E você, professora Maximiana, você sabe o que era o Orkut? Você chegou a usar ou não? Coloca aqui para mim no nosso bate-papo, por favor. Olha, gente, para vocês verem, né? O Orkut, ele nem aparece mais aqui nessa foto, nesse desenho, justamente, ó. Também não sabe. Gente, eu tô chocada. Andressa, tu sabe o que é o Orkut? Olha aí a Andressa. Não, perguntei aqui, né? Porque não é possível. A Andressa tá me dizendo que ela usava o Orkut, que ela tava lá naquela comunidade Eu Odeio Acordar Cedo. Eu também. Eu também tava lá naquela comunidade Eu Abro a Geladeira para Pensar. Né? Gente, é sério, gente. O Orkut era ótimo, era tudo, era muito bom. Mas é isso que acontece, né? Com as redes sociais. As redes sociais, elas vão evoluindo e aí as pessoas, né, vão aparecendo outros interesses. Depois do Orkut, lá em Uruçuí também a professora disse que usou, né? Olha, lá, depois do Orkut, eu lembro que a gente foi pro Facebook, né? E aí o Facebook, ele era até, eu não sei até quanto tempo atrás, mas ele era a maior rede social do Brasil ainda. E aí eu lembro que, né, tem até um filme, eu acho que é A Rede Social, o nome do filme, que é justamente sobre o surgimento do Facebook, né, que é com o Mark Zuckerberg, e também tem o Eduardo Savarin, eu acho que é isso, que é brasileiro e que também, né, foi aí um dos fundadores do Facebook. É um filme bem interessante que mostra um pouco ali, né, como é que foi tudo pensado, qual foi a estratégia para poder lançar uma rede social que já existia dentro da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mas que depois acabou, né, se espalhando para o mundo inteiro. E depois, gente, ele acabou comprando tudo, né, porque eu acho que ele é dono do Instagram, ele é dono do WhatsApp. Então a gente tem meio que aí um monopólio dessas redes sociais. Hoje no Brasil, parece que agora o TikTok, ele está sendo aí a rede social que tem mais pessoas inscritas, principalmente numa faixa etária ali bem adolescente, né, uma média dos 12 aos 18 anos de idade, porque afinal de contas eles não vão colocar a galera que é menor de idade e acaba não entrando nos dados, né, porque teoricamente não era para estar usando rede social.
Ó, a Andressa tá me dizendo aqui, vou te expor, Andressa. A Andressa tá dizendo que não gosta do TikTok. Gente, e aí, vocês? Olha, pra tu ver, pode falar, ela tá me falando aqui uma coisa. O MSN, né? O MSN, verdade. Gente, eu ia pra Lan House pra usar o MSN. Né? Então, justamente, e aí, gente, olha, em relação aqui ao TikTok, né, eu acho que hoje no Brasil ele é o dos que tem mais inscritos, mas o Instagram ainda é a rede social que dá mais dinheiro, que possibilita mais a publicidade, né? Não é à toa que toda vez que a gente entra, no Instagram, gente, é tanta propaganda. Eu acho que eu já deixei de seguir tanta gente, porque você entra num Instagram de uma pessoa lá, uma blogueira, uma criadora de conteúdo que tu gosta, e ela fala 3 stories ali contigo, né? Aí ela tá vendendo ou um perfume, ou ela tá te indicando. E parece que eu sigo uma bolha. E a bolha que eu sigo, elas fazem a publicidade dos mesmos produtos. Então, é muita propaganda, né? Ó, a Yara tá me dizendo aqui que também ia pra Lan House para entrar no Orkut e no MSN, né? É vida, né, Yara? A gente aqui, ó, tamo juntas. Tremia, meu Deus, é verdade, gente. Aqui a gente tá só a nostalgia hoje. Porque realmente lá no MSN, gente, aqui não é da idade, né, do tempo de vocês, né, Isaías, Ana Cristina, lá o MSN, tu poderia clicar no botãozinho, era um aplicativo pra gente só mandar mensagem, né? E aí tu poderia mudar o fundo, a letra. Aí se tu queria mandar em direta pra pessoa, colocava no status, né? Aí dava pra colocar música, aí a pessoa ficava entrando e saindo, que é pra chamar a atenção das outras. Ah, sim, que hoje é o que tem um pouco. Aí a Andressa tá dizendo aqui que a gente poderia mexer o status, né, gente, também lá do MSN, né? Poderia apertar lá pra tela tremer, pra chamar a tua atenção, era tudo. Ó, o Urusui tá dizendo que alguns alunos estão presencial e outros estão assistindo pelo YouTube, como a Ana Cristina e o Adriel Ribeiro. Que bom, viu, gente? Fico muito feliz. A Ana Cristina e o Adriel, eu sei que eles estão sempre aqui mesmo, viu, professora? E obrigada, meninos. Vocês ajudam demais aqui a minha aula acontecer. Então, aí, ó, voltando aqui, né, às nossas redes sociais, o Instagram, né, que hoje é o que gera mais publicidade, e tem o YouTube, né, gente? O próprio YouTube, que é a plataforma que a gente está assistindo a nossa aula agora. E aí, inclusive, a internet ela começou a possibilitar outras profissões que até então não existiam, né? Então, a gente falava ali, a pessoa que é blogueira, porque nos anos 2000, ali 2009, 2010, 11, existia muito realmente a cultura da pessoa que cria o conteúdo na internet, no blog, né? Então, ela escreve. Existia o flogão, também, o flogão. No flogão eu lembro que eu tinha um com as minhas amigas. Gente, outro dia a gente foi ver as fotos. Meu Deus do céu, muito bom. E aí, né, é muito engraçado, porque é isso que acontece, né? Então, quando a gente é adolescente, a gente vai conseguindo justamente manter relações aqui interpessoais através da internet, entendeu? Então, o Instagram, o YouTube hoje. O YouTube, gente, é uma plataforma que a gente tem criadores de conteúdo que são milionários, né? Vocês podem ter certeza disso. Então, por exemplo, ó, lá em São Francisco do Piauí, olha a galera, tem a Cailane, a Marilene, a Maria Helena, a Tamires, a Francisca, Beatriz, Ellen, a Adriele, Ana Beatriz, o Pablo, que é a galera lá do 2º ano A de São Francisco do Piauí, com a professora Maria de Jesus. Muito obrigada, viu, professora, por você estar aqui com a gente. E aí, professora Maria de Jesus, justamente, seria ótimo, né? Isso aí, vamos ver, um dia vai dar certo de novo. Coloca aqui, gente, no nosso bate-papo, qual é aí uma pessoa, um criador de conteúdo na internet que tu gosta? Ali no YouTube, uma pessoa que tu acompanha, que tu gosta. Eu sempre, quando a gente fala aqui, né, nesse conteúdo de internet, eu gosto de saber
Porque é óbvio, a gente vive também dentro de bolhas digitais, né? Inclusive, isso vai ser um conteúdo aí para uma outra aula, que é aquela coisa que eu sigo apenas ali as pessoas com quem eu me identifico, né? Então, são os artistas que eu me identifico, são as pessoas que têm um posicionamento político que eu me identifico, são os meus amigos. Então, eu acabo vivendo ali dentro de uma bolha de que o conteúdo que o algoritmo manda para mim é provavelmente o que eu me identificaria, né? Por isso mesmo que as pessoas que eu sigo, às vezes eu vejo lá que elas todas fazem propaganda da mesma coisa, porque é justamente o mundo da bolha que eu vivo, né? Então, eu quero que você coloque aqui no nosso bate-papo uma pessoa aí, os criadores de conteúdo que vocês gostam. Vamos fazer aqui esse exercício para a gente saber se a gente conhece. E aí eu falei nesse lance aqui da bolha digital, porque eu lembro, gente, que sabe esse Carlinhos Maia, que ele é um digital influencer, né? Que ele já é, provavelmente você conhece, ele é bem famoso, né? Aqui no Brasil. Então, provavelmente você conhece ele. Eu lembro que uma vez um amigo meu falou no nome desse Carlinhos Maia. E eu disse, gente, Carlinhos Maia, eu nunca ouvi falar. E ele, Kelly, como assim? É um dos caras mais seguidos do Brasil. Acho que hoje é a Juliette, né? Mas eu acho que ele ainda é bem seguido. Essa Virgínia Fonseca, ó, também, vou já falar nela. E aí, esse meu amigo me falou. E aí, quando eu fui ver, gente, ele tinha muitos seguidores, ele nunca tinha aparecido pra mim, de jeito nenhum. E eu até fiquei pensando, gente, com certeza, né, a gente vive muito dentro ali de uma bolha de pessoas que a gente não conhece e que são muito famosas na internet, e que tem um impacto muito forte na internet, né, e que acaba influenciando muitas pessoas. E agora a Andressa, que é nossa intérprete de Libras, ela falou da Virgínia Fonseca. Eu também nunca tinha ouvido falar na Virgínia Fonseca. E aí, numa aula lá no primeiro ano sobre internet, eu disse, gente, coloca aí uma pessoa que vocês conhecem da internet, que vocês gostam, que vocês acompanham. E aí a pessoa falou, ó, aqui a Yara, nossa diretora de TV aqui, ela tá dizendo que também não conhecia não, né, Yara? E aí, gente, eu lembro dessa Virgínia, né? Uma aluna falou, professora, tem a Virgínia Fonseca. E aí eu fui olhar lá o Instagram dela. Eu fiquei muito chocada, porque ela tinha muitos seguidores. Eu acho que hoje ela deve ter uns 40 milhões de pessoas que seguem ela, né, gente? É um número muito, muito grande. Pensando que no Brasil a gente tem uma média de 212 milhões de pessoas vivendo aqui, 40 milhões seguem ela, é muita gente. E aí, o da Virgínia Fonseca tem algumas questões, né? Primeiro, uma das questões que eu lembro que são muito levantadas é que ela expõe absolutamente tudo ali da vida, né? Então, ela tem toda essa galera que estuda sobre estratégia na internet, analisa muito a estratégia que ela utiliza, né? Que é o quê? A primeira coisa que tu faz é tu chamar aquelas pessoas que te seguem por um nome, né? Então, tem a galera que são os seguidores, né? Cada pessoa ali no seu Instagram, ela dá um nomezinho ali para aquela galera que te segue, para criar uma comunidade. Pronto, ó, aqui a Andressa está me dizendo que tem a Rica de Maré. Eu acho que eu já vi também essa aí. Que ela chama todo mundo de lacrinha, é isso? Ó, tá vendo? Chama todo mundo. Ela cria uma comunidade. Então, lá na galera que estuda o marketing, né? Fala que aquilo ali é que faz com que tu tenha uma interação com ela, né? Vocês acabam criando ali até uma relação afetiva. Porque, gente, olha, tem pessoas na internet, eu mesma, tem pessoas na internet que eu sigo há 10 anos ali no Instagram. Então, eu acompanho a vida de uma pessoa, por mais que eu nunca tenha visto pessoalmente, né? Então, vai se criando essa relação, né, com as pessoas que a gente segue na internet. E aí, a Virgínia Fonseca, ela faz isso. Também tem a outra estratégia, né, que é tu ter o teu cotidiano ali naqueles stories, né? Então, eu vi que quando ela acorda, ela dá o bom dia, ela coloca a hora, né, que é para tu ter aquela ideia de um reality show mesmo, é um Big Brother da vida daquela pessoa. E aí ela transpassa o dia inteiro ali na vida dela.
E aí é muito questionável isso hoje na internet, porque é uma vida, gente, que é aquela ideia de que é tudo muito perfeito, né? Então ela tem uma casa muito perfeita, ela tem filhos perfeitos, ela tem uma família perfeita, tem toda uma estrutura perfeita, as marcas todas que ela faz lá são perfeitas, inclusive, eu acho que de uns 30 stories, acho que uns 15 é propaganda do hidratante, do perfume, que é da marca dela, né, da gominha lá, para fazer o cabelo crescer. Isso aí, agora eu tô dando uma opinião pessoal, é de umas coisas mais absurdas que tem na internet, né, gente? A galera que vive com aplique no cabelo, com unha de gel, tomando remédio, dizendo que vai crescer o teu cabelo e a tua unha. Né? Então, é para a gente refletir o que, que a gente consome na internet, né? Qual é a credibilidade que essas pessoas têm para muitas vezes vender esses produtos, né? E aí me faz também refletir sobre um caso da Kelly Key que aconteceu há 3 anos atrás, que ela vendia um batom para emagrecer. Né? Então ela fazia os stories passando batom e dizendo, olha, isso aqui emagrece. E aí, há 3 anos atrás, isso virou polêmica, voltou a virar polêmica, porque o produto continua vinculando a imagem dela, ela diz que não aceita mais, mas nunca processou, acho estranho, deveria ter processado, então, já que estão usando a imagem dela para outro fim. E aí, gente, é muito problemático em uma sociedade que existe todo um padrão de beleza, de ter pessoas que passam por muitos procedimentos estéticos e estão lá te vendendo um produto para tu entender que se tu comprar aquele produto, tu vai ficar com um corpo parecido ao delas. E é muito difícil, porque é muito procedimento estético, né? Inclusive, a própria Virgínia, que fez aquela lipo HD, ela sendo uma mulher magra, que também fez uma cirurgia para poder ficar com a barriga definida. Então, já não basta mais ser magra, tem que ter a definição. E aí, tem um outro lado também, que ela acaba virando uma vítima da internet. Ah, eu sei dessa história, eu vou falar, então, agora que tu me lembrou, eu vou já falar. E aí, aqui do caso da Virgínia, né, que eu vi há um tempo atrás, que ela está grávida, né, pela 2ª vez, e que ela recebeu muitos comentários lá, porque eu acho que era o umbigo dela, gente, né? Que muitas pessoas estavam fazendo comentário sobre o umbigo, sobre o seio dela. E aí é muita falta de noção também das pessoas que estão ali na internet. Porque a mulher, ela está grávida, né? A mulher, quando ela está grávida, ela passa por uma série de transformações dentro do seu corpo. E ela está gerando ali uma vida, está gerando um outro ser humano. E as pessoas ainda se acham no direito de ir lá fazer esse tipo de comentário sobre o corpo de uma outra mulher, né? Não para refletir de que forma que aquilo ali pode impactar o psicológico dela, né? Ela vivendo um momento tão importante que ela também, né, provavelmente tem prazer em compartilhar esse momento com as pessoas que seguem ela. Então, a internet realmente ela vai ficando assim, né, sem um limite. Então, parece que tudo é possível aqui nessa era da informação, né, em que as nossas relações na internet. E aí, a Andressa, ela falou aqui de um caso também da Boca Rosa, né? Então, tem 2 casos para a gente falar aqui da Boca Rosa. Que primeiro foi essa questão, vocês sabem quem é, né? Essa blogueira, que ela é empreendedora, né, gente? Empresária, realmente ela tem muitas marcas também. E eu lembro que há um tempo atrás ela realmente emagreceu, mas havia feito uma cirurgia plástica e eu acho que foi na Jovem Pan, que era uma live, né? E o rádio lá entrou ao vivo, ela ainda não havia se tocado quem tinha entrado, e ela pergunta para a amiga dela, né? Acho que é empresária, é assessora, e ela diz, olha, e a cirurgia, tu acha que eu devo falar a verdade? E aí a menina fala, acho que a assessora dela fala, não, eu acho que sim e tal. E aí ela se espanta quando o cara diz que tá ao vivo, né? Ou seja, ela cria uma comunidade ali de pessoas, ela vende ali um produto, ela tá ali para te incentivar, para te motivar no eixo dela, no segmento dela, no nicho dela, e aí mesmo assim ela ainda tá vendo, ó, mente. Mente também porque ela acaba sendo uma vítima de todo esse padrão que a sociedade vai criando, né, gente? Porque
Porque se ela vai fazer uma cirurgia, também é porque ela acabou sofrendo um impacto por aquilo ali, né? E você pode dizer, professora, mas ela tem um livre-arbítrio, ela pode fazer isso, e claro que pode, mas aí a gente pode se questionar por que que ela mente, então. Né? Se ela mente é porque ela quer esconder aquilo. Então, se ela quer esconder é porque ela não acha que seja algo positivo. Então, gente, eu sempre digo, refletir sobre as pessoas que a gente curte, que a gente segue ali na internet. E um outro caso dessa mesma pessoa, que é a Bianca Andrade, foi um story dela, que com certeza ela deixou aquilo ali escapar de propósito, que é sobre a estratégia de conteúdo dela nas redes sociais. Então a gente acha que aquela pessoa que está lá naquele stories lá que tu segue, é uma pessoa que está ali de forma orgânica, que ela tem muito prazer de estar ali, que ela vai fazendo aleatoriamente. Provavelmente existem pessoas que gravam 100 stories no dia de forma aleatória, mas existem outras pessoas que não, né, que fazem de fato toda uma estratégia. E aí eu lembro que no caso dela foi acordar 9 horas da manhã, fazer um story tomando café com uma frase motivacional. Depois era fazer 3 stories com o filho, depois fazer um story se maquiando com a base nova, depois fazer um story comendo e mostrando que o batom não saiu da boca. Então, aquilo ali, tu pode, dentro do marketing, né, se diz que é uma propaganda orgânica. Por quê? Eu tô lá, eu tenho uma marca de batom e eu apareço no story usando a minha marca de batom. É uma propaganda orgânica. Porque eu vou lá e vou perguntar para ela qual é o batom, ela vai me dizer, o batom da minha marca, aí tu vai lá e compra, né? Ela não tá segurando o produto e dizendo, olha, compra esse batom, ele custa R$10, entendeu? Não é assim, é uma propaganda orgânica que tu nem percebe que tu tá, de fato, assistindo uma propaganda. E isso, gente, é uma estratégia. Não deixa de ser uma estratégia. E ela não tá errada, ela tá fazendo ali o rolê da estratégia dela, né? Então, por isso que é muito importante que a gente tenha noção de quem a gente segue, do conteúdo que a gente consome na internet, beleza? Bom, então aqui, a era da informação ou a era digital, que é justamente o que a gente está vivendo, né? Em que cada vez mais as redes sociais, a globalização, o fato que ela integra o mundo inteiro, principalmente pela internet. Então, é claro que o uso destas tecnologias modificou completamente a estrutura das nossas relações humanas, né? Às vezes, né, Hugo, a gente pode passar vários anos sem ver uma pessoa pessoalmente, mas a gente está lá se comunicando com ela através da internet. Então, a internet ela tem se tornado essencial para a nossa vida, no nosso cotidiano, né? E um fator que ampliou ainda mais o uso da internet, gente, foi justamente a pandemia da Covid-19, né, que tornou o convívio humano um risco para a própria vida. Então, a gente teve que entrar em uma quarentena, a gente teve que se adaptar a trabalhar, a estudar dentro das nossas casas, né? Então, mesmo assim, a gente ainda precisa fazer um recorte social, porque no Brasil nós temos uma média ainda de mais de 63 milhões de pessoas que não têm acesso à internet. Então, imagina, né? Tu trabalha, como que tu trabalha? Como que tu estuda? Como que tu se prepara para o Enem se tu não tem acesso à internet? Então, para a gente falar de fato em uma democracia, a gente também precisa ter a forma da gente se comunicar, da gente adquirir um conhecimento, né? E isso é muito importante a gente refletir, tá certo? Então, olha só, se por um lado quase 5 bilhões de pessoas passaram a utilizar a internet, né, é 1/3 da população mundial, não em compensação a isso, uma média de 3 bilhões não tiveram a mesma possibilidade, gente. E é claro que isso vai gerando um impacto muito profundo, porque atrapalha totalmente a forma que a gente tem de ter acesso à informação, né? Então, isso me faz lembrar um caso, eu até
agora eu não lembro, mas acho que uma vez a Yara pesquisou para mim, que foi um caso de um estudante aqui no Brasil, lá acho que foi ano passado que a gente viu essa matéria, de um estudante em que ele não tinha internet em casa, então para ele poder assistir a aula, ele ia até uma árvore, gente. Uma média de 3 metros de altura para conseguir o sinal, né, do vizinho. E eu lembro que nos jornais foi muito passado, né, nível nacional, foi muito passada a ideia de que ele era uma pessoa que se esforçava, era uma pessoa dedicada. E isso é verdade. Não tem como a gente dizer que uma pessoa que passa por isso, ela não é dedicada. Mas existe uma grande questão, né? Que isso é pura desigualdade social. Porque nenhum estudante deveria subir uma árvore de 3 metros, correndo o risco de quebrar uma perna, um pescoço, um braço, para ter que assistir uma aula, sendo que é um direito dele. Então, tem aqui a gente precisa sempre estar fazendo um recorte social. Não dá para a gente ficar generalizando, tá certo? Então, quando eu digo que triplicou o uso de acesso à internet durante a pandemia é uma coisa, mas no Brasil ainda temos mais de 63 milhões de pessoas que não têm acesso a esse recurso, né? E aí faz a gente também se perguntar quem são as pessoas que estão excluídas digitalmente. Olha, de acordo com a União Internacional de Comunicação, e eu sempre coloco os dados, porque aqui não tem achismo, a gente se baseia na ciência. Então, de acordo com a União Internacional de Comunicações, chegou em 2019 o número de pessoas excluídas, chegou em 2019 a 3,6 milhões de pessoas, que corresponde a 46,4% da população global, sendo que mais da metade da população feminina, 52%, ainda não estão usando a internet. Então, quem são as pessoas excluídas? Olha aqui, as mulheres. Ou seja, gente, mais da metade da população do mundo, olha, mais da metade da população feminina global, né, mais da metade da população feminina não usa internet. Então, é um ponto para que a gente realmente, de fato, deve refletir, tá certo? E de acordo com a Unicef, 2,2 bilhões de pessoas menores de 25 anos continuam sem acesso à internet em casa. E as meninas são a maior parte desse grupo, né? Justamente porque, mais uma vez, a gente consegue perceber que até o mínimo ou até o básico dos nossos direitos acabam nos sendo negados, tá certo? Bom, de acordo com o IBGE de 2019, no Brasil, apesar dos avanços feitos nos últimos anos, 40 milhões de pessoas não tinham acesso à internet. E esse número representa 21,7% da população maior de 10 anos de idade. Nas zonas rurais, olha, até 2015, 15% das residências, compunham 15% das residências brasileiras, né, também não tinham acesso à internet. Então, isso é um traço do quê? Então, quais são as pessoas que têm menos acesso à internet? Olha aqui, principalmente as mulheres negras e periféricas, né, que são as vulneráveis das vulneráveis. Olha aqui, no Brasil, apesar de, no geral, em 2019, mais quase 80% das mulheres terem utilizado a internet, né, as desigualdades na qualidade de acesso, elas continuam atingindo as mulheres que são negras e que vivem na periferia, né, já que a maior parte vive dentro da periferia por toda uma herança dessa escravidão que a gente teve por mais de 350 anos, né? Especialmente no momento da pandemia, em que 38% delas estão vivendo na linha da pobreza em 2021. A linha da pobreza em 2021 quer dizer o quê? Que uma pessoa que está na linha da pobreza, ela vive com uma média de R$ 156. Gente, tu acha que R$ 156 dá para tu pagar a internet, comer, se vestir, pagar transporte, ir no cinema? Tu acha?
Gente, não dá nem para a pessoa comer. Por isso que é a linha da pobreza. É por isso que a gente tem 33 milhões de pessoas no mapa da fome no Brasil. Então, quando a gente fala em desigualdade, a desigualdade, né, ela também entra aqui quando a gente é excluída, gente, do acesso a uma informação de qualidade, né? Então, as pessoas que são excluídas do mundo digital, elas têm menos chance de desenvolvimento educacional, elas têm menos capacidade de serem inseridas no mundo do trabalho. Então, é por alguns desses motivos aqui, esses e outros, que de acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, a inclusão digital, ela deve ser considerada como um caminho necessário. Olha aqui, de acordo com a ONU, a inclusão digital, ela deve ser considerada como um caminho necessário para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Quando a gente fala sustentável, as pessoas sempre acham que a sustentabilidade tem a ver apenas com não jogar lixo na rua, né? E não. A sustentabilidade é a ideia de que a gente consiga ter qualidade de vida. Então, é a ideia de que a gente precisa envolve a questão econômica, social e ambiental. Não tem mais como a gente pensar em qualidade de vida também sem a gente pensar na questão ambiental, que envolve também a economia. Bom, gente, então a pandemia da Covid-19, ela evidenciou o que há muito tempo as pessoas que pesquisam trabalho para promover o desenvolvimento social sabiam, né? Que saúde, educação, inclusão digital e empregabilidade, elas caminham juntas, né? São direitos básicos, justamente para que a gente consiga alcançar o nosso bem-estar social, para que a gente consiga ter uma boa moradia, uma alimentação saudável e equilibrada, para que a gente tenha acesso à escolaridade e também para que a gente tenha acesso à renda, ao trabalho, porque é justamente isso que vai possibilitar que a gente consiga viver de uma forma digna dentro da sociedade. Bom, então a nossa aula, né, ela está aí quase chegando ao fim. Vamos aqui falar também sobre de que forma que a internet ela tem se tornado cada vez mais tóxica, mais violenta, né? Inclusive a gente já fez essa discussão aqui. Eu lembro que eu trouxe o caso, né, alguns casos em relação a comentários racistas, homofóbicos, gordofóbico, capacitista, xenófobo, preconceituoso, né, de tudo quanto é tipo que tem na internet. Porque as pessoas elas acham que pelo fato de que elas podem fazer um perfil falso, colocar uma foto falsa, elas também podem dizer o que elas bem entendem. E aí algumas justificativas é assim, eu posso falar porque é a minha opinião, beleza, é a sua opinião, mas não quer dizer que pelo fato de ser sua opinião, ela está correta, ela é absoluta e que todas as outras pessoas elas devem aceitar, né? Principalmente se a tua opinião ela estiver cometendo um crime de racismo, de homofobia, gordofobia, né? Se tu estiver incitando ao ódio, porque você está negando os direitos e a existência de uma outra pessoa ou de um outro grupo social. Então, gente, muitas vezes a gente diz assim agora na internet, né? Professora, agora não pode falar mais nada. Realmente não, se tu tá... e quem fala isso é sempre uma galera que tá fazendo um comentário racista, um comentário homofóbico, preconceituoso, e aí diz assim, agora não pode falar mais nada. Realmente não pode mais falar, já que você está ofendendo outra pessoa, já que você está negando o direito dela ser quem ela bem entender. Então, vocês aqui, gente, são pessoas jovens, que vocês possam ter essa consciência de respeitar o outro, de ser uma pessoa livre de preconceitos. O Brasil, nos últimos anos, a gente vive uma polarização política muito grande, que tem se baseado muito na violência. A gente tem visto, né? Parece que você ser homofóbico parece que é legal,
né? E olha, gente, não é. Até porque o Brasil é um dos países que mais mata população LGBTQIA+, é o país que mais mata população negra. Então, não é legal, não é engraçado você ficar fazendo um tipo de comentário em que você ofende outras pessoas, né? Então, abra a sua mente. Eu, particularmente, fico mais triste ainda quando eu vejo um adolescente fazendo esse tipo de coisa. Porque a gente não é normal, vocês aqui são para ser as pessoas que vão transformar a sociedade que a gente vive. Certo? Vocês são as pessoas que estão aqui para de fato fazer a diferença, para quebrar esses preconceitos, né, que são tão presentes na sociedade brasileira, tá bom? Então é por isso que eu coloquei essa charge, né, em que a mulher ela diz assim, olha, e aí, você vai pra rua, né? Tipo assim, ela faz uma cara porque ela estranha a forma como ele tá vestido, porque teoricamente você se veste dessa forma aqui, se for para se livrar aí de um veneno, de um vírus, né? E aí ele diz, eu vou entrar nas redes sociais, ou seja, ele já vai protegido porque a rede social, ela está o quê? Tóxica. A internet, ela está cada vez mais tóxica. E aí, gente, eu trouxe até um caso aqui, olha só, que foi justamente na cidade aqui no estado do Piauí, em que uma adolescente chamada Júlia Rebeca, que morava em Parnaíba, no litoral do Piauí, ela teve um vídeo íntimo compartilhado na internet, né? E ela ficou bastante envergonhada após o compartilhamento do vídeo e acabou cometendo suicídio. Ela se despediu da sua mãe em uma rede social. Ela disse, eu te amo, né, para a mãe dela, eu te amo. Desculpa eu não ser a filha perfeita, mas eu tentei. Desculpa, eu te amo muito, postou ela, né, gente? Eu tirei isso aqui do site do G1. Esse caso aconteceu no ano de 2013. E isso aqui, e aí o primo, né, da Júlia Rebeca, depois ele fez um comentário, tweetou dizendo, aqui é o primo dela, né? Eu coloquei o print aqui do Twitter. Aqui é o primo dela. Infelizmente, perdemos a Júlia Rebeca. Família desolada. Por favor, não postem besteiras, um momento difícil. E aí, lá na matéria mesmo do G1, né, eles compartilharam os comentários que eram feitos. Gente, comentários assim extremamente violentos, sem nenhum pingo de empatia. Comentários levando em consideração muito mais o fato de que ela havia feito um vídeo e diziam, se fez um vídeo, então mereceu mesmo. Caiu na internet por culpa dela. E, gente, vamos ter um pouco mais de empatia. Ela é uma adolescente, assim como vocês também, com muitas dúvidas, com muitos desejos, com muitos sonhos, com seus objetivos. E tudo isso foi rompido, né, gente? Justamente pelo julgamento, pelo apontamento, pelo comentário de outras pessoas. Inclusive, no Brasil, é crime você compartilhar fotos íntimas ou vídeos íntimos, né, na internet. Da mesma forma que também é crime você compartilhar corpo, né, de uma pessoa, imagens de um cadáver, né? Se configura como uma falta de respeito com aquela pessoa. Então, e olha, eu lembro que aqui ano passado, quando, né, em setembro, a gente falando aqui sobre o Setembro Amarelo, sobre a importância de se prevenir, né, o suicídio, e eu lembro que ano passado, foi em 2021, né, que o Firmino se suicidou. E aí foi algo muito chocante, gente, porque extrapola a questão da política, foi algo muito triste e muitas pessoas compartilharam fotos, né, do corpo do Firmino. E isso é algo que é crime no Brasil. Então, é algo que a gente deve refletir, em que a gente deve pensar no outro. Então, você que faz isso, por favor, pense. Já pensou, né? As pessoas, elas só têm empatia quando elas pensam nelas. Então, pensa se fosse tu, a tua mãe, o teu pai, o teu irmão, o teu namorado morto, e tu lá tirando uma foto do corpo daquela pessoa e compartilhando na internet. Então, gente, a aula de hoje aqui, ela serviu muito para a gente refletir sobre que internet é essa que a gente usa, de que forma que eu me relaciono com as pessoas.
Será que eu respeito as pessoas que estão ali compartilhando aquele espaço comigo? Então vamos refletir sobre isso, vamos aprender a de fato respeitar o outro, independentemente da sua cor, da sua etnia, da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual, da sua idade, da sua nacionalidade, da sua condição econômica, tá certo? Então nós estamos aqui chegando ao fim da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido entender, e a gente se encontra aqui na nossa próxima aula, tá certo? Então beijos e até mais.